bem-vindos à nossa sexta aula de Geometria Espacial, tá? Hoje nós vamos trabalhar pirâmides. O que vem a ser uma pirâmide, tá? O que lembra uma pirâmide? Então, vocês falaram na última aula aí que pirâmide, exatamente, lembra-se o que as pirâmides do Egito, tá certo? Da mesma forma que eu posso ter uma tenda, tá? Tem o formato de uma pirâmide. Bem, o que nós podemos observar em uma pirâmide, tá? Ela possui uma base, ela possui o que nós chamamos de vértice, tá? E ela possui as faces, o quê? Laterais, tá certo? Então, esse é o desenho técnico de uma pirâmide. A classificação de uma pirâmide vai depender da sua base, tá? Então, se for uma base quadrada, então eu tenho uma pirâmide quadrada, dependendo da situação, uma pirâmide quadrangular, tá? Se a base for um triângulo, então eu tenho uma pirâmide triangular e assim por diante, tá certo? Então, elementos, áreas e volume de pirâmide. Então, imagina essa pirâmide aí, tá? Observem que a base dela é um hexágono. Então, se a base é um hexágono, eu tenho uma pirâmide hexagonal, tá? Observem que, como um hexágono ele possui 6 lados, então, consequentemente, eu vou ter 6 faces laterais. E cada face lateral é um triângulo. Quais são os elementos de uma pirâmide? Ora, eu tenho a altura, que é uma distância vertical do vértice até a base da pirâmide, formando um ângulo de 90 graus. Eu tenho o lado da base da pirâmide, ou a aresta da base da pirâmide. Eu tenho a aresta lateral da pirâmide e eu tenho a apótema lateral da pirâmide, tá? O que é essa aresta lateral? É uma parte, é um lado do triângulo que se forma na pirâmide. E essa apótema é a altura desse triângulo aqui. Então, vai ser importante você fazer uma revisão naquele material de áreas de figuras planas, porque nós vamos reutilizar aqui, da mesma forma que nós utilizamos lá nos prismas, nós vamos utilizar aqui também. Professor, que raio, que R são esses que aparecem aí? Eu falei raio porque tem que lembrar do pensamento da base de uma pirâmide, de ela estar inscrita num círculo, certo? Ou ela pode estar circunscrita num círculo. Então, dependendo da situação, aí você precisa do raio da base dessa pirâmide, tá certo? É você imaginar uma pirâmide dessa, por exemplo, e colocada dentro de um cilindro. Então, esse raio que aparece aí é referente ao raio que vai aparecer lá no cilindro, mas dificilmente em questões do Enem tem vindo essas partes aí de uma pirâmide dentro de um cilindro, tá? Então, vai depender da base dela e o raio do cilindro. Bem, o que nós temos que saber? É calcular as áreas. Área da base, área lateral, área total e também o volume.
A área da base de uma pirâmide vai depender da base. Se eu tenho uma pirâmide de base triangular, então vou ter que lembrar da área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Se a pirâmide tem uma base quadrada, eu tenho que lembrar da área de um quadrado. E é L ao quadrado. A área lateral. A área lateral de uma pirâmide é você somar todas as faces laterais. Ora, mais uma face, a face lateral da pirâmide é um triângulo. Então tá aqui, ó, esse triângulo todo aqui, ó. Pode ser esse daqui, ó. Esse triângulo todo é a face lateral. Mas observem que como é um hexágono aqui, então eu vou ter 6 triângulos, porque um hexágono tem 6 lados. Então você calcularia a área de um triângulo desse e multiplicaria por 6 nessa situação, tá? Então por isso que eu não coloquei as fórmulas daqui, porque vai depender da base da pirâmide. Então eu coloquei o conhecimento. Se for a área da base, é a área da figura que forma a base. Se for a área lateral, é a soma das áreas das faces laterais. Bem, e se for a área total, é você somar todas as áreas. A área lateral mais a área da base, que você já pode ter encontrado anteriormente, ou então você já usa direto aqui na área total. E o volume também não é uma fórmula desconhecida, mas a gente já trabalhou essa fórmula aqui, é a mesma fórmula do volume de um cone. O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, ou somente a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, eu sempre costumo usar 1/3 da área da base vezes a altura, que é a mesma coisa que essa daqui. Então, vai depender de cada aluno, vai depender de cada questão, como é que vocês vão resolver essas questões aí. Bem, exemplos. Então, observa o seguinte exemplo. Uma pirâmide quadrangular regular tem 8 centímetros de altura e a aresta da sua base mede 12 centímetros. A sua área total é, então, ó, a questão te deu a altura da pirâmide, 8, e te deu a medida da aresta da base, ou seja, o lado da base dessa pirâmide. E a questão disse que é uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, é um quadrado a base dela. Então, imagina a mesma situação lá do início. Então, observem que a nossa base é uma base quadrada, tá? Se está dizendo que é regular, então significa que os lados são iguais. Esses lados aqui, se eles são iguais, então tem um quadrado. Para eu calcular a área total, eu preciso de todas as áreas. Então, nós vamos calcular a área da base. A área da base é um quadrado. E esse quadrado tem lado o quê? 12 centímetros. Como é que eu calculo a área da base de um quadrado? É o lado ao quadrado. Como o nosso lado é 12, então 12 ao quadrado. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Então, a área da base dessa nossa pirâmide é 144 centímetros quadrados. Outro detalhe, eu preciso da área lateral. Ora, a área lateral é calcular o quê? A área de um triângulo e eu vou multiplicar por quanto essa área? Multiplicar por 4, porque eu vou ter 4 triângulos aqui na lateral. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a altura da pirâmide, eu tenho a apótema da base da pirâmide e eu tenho a altura do triângulo da face. Então, cuidado, não vão confundir
a altura da pirâmide, tá? Com essa altura aqui, porque essa altura vai ser a altura do triângulo aqui da face, tá? Essas três medidas aí, eu coloquei esse triângulo aqui fora para você entender melhor. Então, eu tenho nesse triângulo o quê? 8 centímetros, que é a altura da pirâmide. Essa medida bem aqui já é um conhecimento que tu tens logo que gravar, que a apótema da base de uma pirâmide é a metade do quadrado, tá? Por deduções, nós podemos concluir isso aí, tá? Então, esse comprimento aqui, que é a apótema da pirâmide, da base, é sempre a metade do lado, tá? Como o lado é 12, então a metade de 12 é 6. Então, eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Ora, e essa medida bem aqui, que nesse caso é a hipotenusa, ela vai ser a altura desse triângulo da face aqui. E pelo teorema de Pitágoras, nós já sabemos calcular a hipotenusa desse triângulo, tá? Como é um triângulo pitagórico, observem que um triângulo pitagórico 3, 4 e 5, se eu multiplicar o 3 por 2, dá 6, o cateto. O outro cateto, que é 4, multiplicando por 2, dá 8. Ora, então eu tenho que multiplicar a hipotenusa por 2 também. A hipotenusa aqui mede 5, 2 vezes 5, então eu tenho o quê? 10. Então, seria essa a altura daquele triângulo da face. E eu preciso dela para calcular a área de uma face. Então, eu vou tirar aquele triângulo da face. Nós sabemos que a base dele mede 12. E a altura desse triângulo nós já encontramos que é quanto? Que é 10. Tá? Que é exatamente esse 10 bem aqui. Então, nós vamos calcular a área desse triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Quanto é a base? 12. Quanto é a altura? 10. Então, fica 12 vezes 10 dividido por 2. 12 vezes 10, 120. E 120 dividido por 2, quanto é que vai dar? 60. Então, eu tenho a área do triângulo, somente de um triângulo, 60 centímetros quadrados. Mas quantos triângulos eu tenho? Nós temos o quê? 4 triângulos. Então, ficará 4 vezes 60, que será a área lateral. E 4 vezes 60, 240 centímetros quadrados. Então, nós já temos a área da base e nós já temos a área lateral. Para calcular a área total, eu tenho que somar essas duas áreas aí. 144 mais 240. E 144 mais 240, 384, tá? Será a nossa área total. Olha o exemplo aí. Uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que a altura mede 8 centímetros e a aresta da base mede 2 raiz quadrada de 3 centímetros. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é... Então, está te dando uma pirâmide hexagonal regular, então significa que eu tenho um hexágono de base, tá? Então, se eu tenho um hexágono e está dizendo que é regular, então todos os lados da base possuem a mesma medida. Para calcular o volume, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, observem que o volume depende da área da base e depende da altura. A área da base, eu tenho que olhar para a base. A base é um hexágono regular. A base sendo um hexágono regular, lembrando lá de prismas, eu posso dividir essa base em 6 triângulos equiláteros, tá? E para calcular a área de um triângulo equilátero, nós já sabemos, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Mas como eu tenho 6 triângulos equiláteros aí, então eu multiplico esse L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Aí, consequentemente, eu substituo a altura que nós também já temos. Então, como é que ficará isso aqui? Então, ficará essa expressão. 1/3 vezes 6, porque eu tenho 6 triângulos, ó, tenho 6 triângulos equiláteros aqui. A área de um é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, tá? Observem que você, gravando a fórmula, você sabendo deduzir a fórmula de cada um, se torna fácil, tá? Agora também tem que ter conhecimento matemático para, na hora que você for substituir e realizar os cálculos. Então, o que eu tenho aí? Tem que substituir a altura e tem que substituir o lado. O lado é 2 raiz quadrada de 3 e a altura 8. Então, substituindo, 1/3 vezes 6 vezes o lado é 2 raiz quadrada de 3. Como nós temos dois termos, coloca entre parênteses ao quadrado. Então, raiz quadrada de 3 sobre 4 vezes a altura, que é 8. Tá? Então, outro detalhe para facilitar, você pode simplificar ou dividir os termos que podem ser divididos. Por exemplo, olha aqui, eu tenho 6 aqui em cima e eu tenho 3 aqui embaixo. Então, eu posso dividir 6 dividido por 3, 2. Então, gravem aí que tem um 2 na resposta. Aqui, 8 dividido por 4 também vai dar 2. Então, vai aparecer 2 aqui e vai sumir esse 3 e esse 3 e esse 4. Para realizar essa potência aqui, propriedade das potências com radicais, esse 2 ao quadrado vai dar 4, e essa raiz quadrada de 3 com o 2 vai cancelar a raiz com o expoente, então vai sobrar o 3. Ou seja, o que vai sobrar? Olha aí, como já diminuiu o nosso cálculo. 1 vezes o 2 foi o da divisão de 6 por 3, vezes o 4, porque é o 2 ao quadrado, vezes o 3, porque é raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes o 2, porque foi do 8 dividido por 4, vezes a raiz quadrada de 3 que sobrou lá de cima. Então, multiplicando tudo isso aqui, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes o 2, quanto aqui vai dar? 48, 48 raiz quadrada de 3 centímetros, desculpa, era centímetros cúbicos, apareceu centímetros quadrados aqui, tá? Então, aqui é centímetros cúbicos, porque é uma questão de volume, alternativa letra C de casa. Dúvidas? Não, professor. Nem se tivesse. Eu preciso terminar essa aula. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aí, tá? Continue estudando, estamos aqui, eu estou aqui, tá? Fique com Deus, muita saúde para todos aí, um abraço. Semana que vem a gente se encontra. Valeu!